O Bolsonaro parece que vai mesmo cometer um erro fatal na manifestação do dia 21, manifestação de amanhã. Eu já falei para vocês que essa é uma manifestação bastante arriscada para o Bolsonaro, porque o evento que tinha uma bandeira inicial de proteção a Bolsonaro, abordagem de questões jurídicas e minuta golpista, gradativamente foi sendo cooptada para se tornar um comício do PL e tendo como a principal bandeira a bandeira do Elon Musk, colocando o Bolsonaro no segundo lugar, mesmo ele sendo a estrela do evento. E o grande erro do Bolsonaro é que no discurso dele, ele vai priorizar mais o Elon Musk do que ele, mostrando que o bolsonarismo já o escanteou. Mas coloca aqui nos comentários, esse evento de Bolsonaro ele vai ser um fiasco? O que você acha desse discurso de Bolsonaro? É arriscado? Musk já pegou para si o bolsonarismo? Se você concorda que o evento tende a ser um fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. O evento, pessoal, que vai acontecer no dia 21, né, no caso, amanhã, eu já falei para vocês que é muito arriscado para o Bolsonaro. Porque se você reparar, a pauta ela foi cooptada. Porque já evoluiu o assunto da minuta golpista. Ninguém mais fala de golpe de Bolsonaro, ninguém fala mais de minuta golpista, até porque a agenda do Bolsonaro, ela acabou se sobrepondo a todas as outras agendas, ou pelo menos a agenda do bolsonarismo, principalmente com o episódio do Elon Musk. Porque não é todo dia que você tem o segundo ou o primeiro homem mais rico do mundo atacando o judiciário brasileiro. Então isso virou notícia, os bolsonaristas eles se empolgaram todos com o Elon Musk e o Elon Musk ele dominou o noticiário de uma forma que ele ofuscou o Bolsonaro. E por conta disso, a pauta Elon Musk foi sendo utilizada para acabar incentivando os bolsonaristas a irem no evento. E o PL percebeu que essa seria uma grande chance de transformar aquilo num comício para a divulgação dos candidatos. Tanto que a Zoe Martinez, que nem é do Rio de Janeiro, é aquela comentarista cubana da Jovem Pan, vai disputar uma vaga para ser vereadora de São Paulo, vai lá discursar. Então, a pauta que era do Bolsonaro, de defesa do Bolsonaro, foi gradativamente sendo cooptada. E aí vem o discurso do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro ele deve adotar uma linha muito parecida com o que aconteceu em São Paulo. Ele não vai atacar o STF e ele não vai atacar o Alexandre de Moraes. Quem vai fazer isso vai ser o Silas Malafaia. Ótimo, que fique lá. Mas o Bolsonaro, além de falar de minuta golpista, além de falar sobre a sua questão jurídica, ele vai falar sobre o Elon Musk. E aí nós vamos ter que observar qual que vai ser a proporção e o cerne do discurso do Bolsonaro. Se vai ser a pauta dele de autoproteção ou se vai ser a pauta do Elon Musk de liberdade de expressão. Aí que tá a grande questão. O Lauro Jardim falou, o Bolsonaro, se ele vai falar do Elon Musk, vai acabar tropeçando no STF, não tem jeito. Mas esse não é o problema do discurso do Bolsonaro. Para ele, pelo menos, ele Bolsonaro. O problema é se a pauta do Elon Musk na boca do Bolsonaro se sobrepor à pauta do próprio Bolsonaro. Isso mostra que, de fato, o Elon Musk é, hoje, o principal expoente do bolsonarismo e o Bolsonaro não é mais. Se Elon Musk for o grande condutor do discurso de Bolsonaro, vai ser um erro fatal de Bolsonaro. O que nós temos que ver vai ser o seguinte: não a quantidade de pessoas, mas o que Bolsonaro vai falar. Porque se tiver uma quantidade grande, 100 mil pessoas, nós temos que ver a mensagem que Bolsonaro vai transmitir para esse público. Vai ser a mensagem deles ou vai ser a mensagem de um terceiro. Se o discurso de Bolsonaro for mais focado em Musk do que no próprio Bolsonaro, Bolsonaro já terá sido completamente derrotado. E ele vai assumir que nem é mais o grande expoente do bolsonarismo. Porque existem, no momento, duas pautas caminhando paralelas nesse discurso, ou nesse evento. A pauta do Bolsonaro, que é a pauta da minuta, que é a pauta da defesa, e a pauta do Elon Musk, que foi a pauta principal que pegou mais tração, que é a da liberdade de expressão. Musk começou a incitar os bolsonaristas também, falando do relatório que foi divulgado do Alexandre de Moraes lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Também começou a falar que o Brasil poderia sofrer sanções
diplomáticas, políticas e até econômicas dos Estados Unidos. Então isso foi o grande movimento que empurrou o evento. Porque o bolsonarista, você sabe que ele é muito mais movido pelo ataque ao STF do que por qualquer outra coisa. E quando o Flávio arregou de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, os bolsonaristas o criticaram. Então hoje, pelo menos nesse momento, nesse período que nós estamos no ano, em abril, ou a partir da segunda quinzena de abril, como você queira recortar esse espaço-tempo, quem conduz a pauta bolsonarista é Elon Musk e não Bolsonaro. Porque Musk fez em 3 dias o que Bolsonaro não fez em 1 ano e meio. Eu tenho repetido isso sempre com vocês. E se Bolsonaro não atacar o Alexandre de Moraes ou o STF, como vai ficar o anseio bolsonarista para esse evento? Isso é algo que precisa ser avaliado. Porque as pessoas tendem a fazer análises desses eventos do ponto de vista quantitativo. Quantas pessoas estiveram lá? Pesquisa de intenção de votos ou pesquisa de aprovação caiu, subiu. Não é assim que se avalia isso. E o que é interessante é a ação que a promotoria moveu contra o Elon Musk. Porque o Elon Musk agora está sendo processado. E ele pode sofrer uma multa de R$1 bilhão. Pô, R$1 bilhão, que coisa mais fora de propósito? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o Elon Musk está sendo processado por obstrução, né, à justiça e por atentar também, por afrontar o Estado Democrático de Direito, ameaçar a soberania nacional, aquela coisa toda. E aí ele pode ser punido em R$1 bilhão, uma multa de R$1 bilhão. Pô, mas R$1 bilhão é muita coisa? Não, depende, porque assim, o Musk, ele tem uma fortuna avaliada em R$1 trilhão. Então qualquer coisa abaixo disso, de R$1 bilhão, é insignificante pro cara. Então a multa precisa ser uma multa proporcional. Tem que ser colocado em perspectiva e em contexto, mas os bolsonaristas, claro, já começaram a usar isso, falar que é ridículo, uma multa de R$1 bilhão, é impagável, aquela coisa toda. Então ele está sendo, ainda hoje, o Elon Musk, o motor condutor do bolsonarismo. E ele consegue fazer isso justamente por ele poder atacar o judiciário, diferentemente do Bolsonaro. O Musk tem dinheiro infinito. Uma multa de R$1 bilhão para ele não é nada, ele tem R$1 trilhão. É muita coisa, cara. É muita coisa. Muita coisa. Ele tem 200 bilhões de dólares. O que é um bilhão para quem tem 1 trilhão. Eu não consigo nem mensurar isso, cara. Não consigo nem mensurar. É muito dinheiro. Muito. Então ele não tá no Brasil, ele pode atacar o STF, mas dá as arregadas dele, como deu lá na Índia. Ele não pode fazer nada, mas ele pode atacar. E as punições que ele tende a sofrer são muito menores. Imagina, o Alexandre vai vou bloquear o perfil do Elon Musk no Brasil. É uma situação muito difícil. O Bolsonaro não pode, porque se o Bolsonaro atacar, ele pode ser punido. Então ele tem medo, o que o Musk não tem. Porque quem tem aquela quantidade de dinheiro vai ter medo.